Olá a todos, meu nome é Guilherme Luiz, sou acadêmico do curso de Zootecnia da UDESC e venho apresentar para vocês hoje o nosso trabalho de extensão intitulado Identificação, Monitoramento e Captura de Enxames de Abelhas Apis mellifera da região metropolitana do Oeste Catarinense, orientado pela professora doutora Denise Nunes Araújo. Bom, com a redução nas reservas florestais que a gente vem tendo ao longo dos anos e com a capacidade de multiplicação e instinto enxameatório que as abelhas Apis mellifera elas podem apresentar, a gente tem um fenômeno chamado enxameação. E ele se dá por duas formas, reprodutiva e por abandono. A enxameação reprodutiva ela se dá pelo fato de haver um alto crescimento populacional de abelhas dentro da colmeia e por assim se cria uma nova rainha e essa colmeia ela tem que ser dividida. Então uma parte acaba enxameando para se instalar em um novo local. E a enxameação por abandono ela acaba ocorrendo quando a colmeia identifica que existe uma condição desfavorável aonde elas estão instaladas. Então, pode ser ela por escassez de alimento, as condições climáticas desfavoráveis também, alguma ameaça de predadores, enfim. E então, elas acabam deixando a colmeia e tentando encontrar um novo local para se instalar. Os fatores que interferem para essa enxameação podem ser, então, a disponibilidade floral, que se encontra nesse local onde as abelhas estão instaladas, o uso do solo na área de entorno desse apiário, então, os manejos que estão sendo realizados na propriedade, enfim, onde as abelhas estão alocadas, pode ser um fator para que elas saiam daquele local e procurem um melhor, e a proximidade da área urbana, que também é um fator bem interessante, onde a gente vai comentar bastante nesse trabalho, sobre a questão da influência que a área urbana tem nessa criação das abelhas. Portanto, o nosso objetivo nesse trabalho é identificar e capturar esses enxames fixos ou migratórios de abelhas do gênero Apis mellifera, promover a criação delas, de forma racional em um ambiente adequado, e aí nesse nosso caso a gente utiliza elas para fins de pesquisa, para aulas práticas, dentro da universidade, e também preservar a espécie que se encontra ameaçada de extinção. Na atividade, a gente tem um processo de retirada desses enxames, então, que ele é dividido em 3 etapas. A primeira, onde a gente recebe a solicitação da população via Corpo de Bombeiros, que hoje é um dos nossos parceiros para esse trabalho. Então, nesse momento, as pessoas solicitam o Corpo de Bombeiros, mas às vezes pode acontecer de eles solicitarem diretamente a nós do grupo. E então a gente vai até o local, realiza uma triagem, onde a gente analisa qual é a situação do enxame, aonde ele está localizado, na casa ou enfim no local. E posteriormente, então, a gente agenda para realizar a segunda etapa do nosso processo, que é a retirada do enxame do local em que ele está instalado. Depois dessa retirada, a gente realiza o transporte para a fazenda experimental da UDESC. Então, a partir disso, quais são os procedimentos que a gente adota para retirar esse enxame do local? Primeiramente, então, com todas as ferramentas já separadas de acordo com a triagem anterior que a gente havia feito no local, a gente acessa aonde o enxame está e acaba retirando os favos que existem nele. Então, como vocês podem ver na imagem, às vezes elas estão instaladas em locais bem adversos, como por exemplo ali a gente teve essa retirada onde aconteceu em um assoalho de uma residência. Depois de retirar os favos, a gente aloca esses favos em caixas do tipo Langstroth, que são caixas específicas com as medidas corretas para o desenvolvimento de uma colmeia. E neste momento a gente tem que fazer algumas atividades importantes, como a identificação da rainha e a sua entrada na colmeia. Então isso é essencial para que a colmeia se desenvolva. Sem a rainha não há continuação do desenvolvimento dessa colmeia. Posteriormente, a gente veda essa colmeia com uma espuma na entrada da caixa, que a gente chama de alvado. E depois essa caixa é coberta
por tela tipo Sombrite, para que se no momento do transporte aconteça qualquer incidente, essa caixa esteja envolvida por essa tela e não ocorra acidentes graves. Posteriormente, então, aí feito isso, a gente transporta para a nossa fazenda experimental da UDESC, que está situada em Guatambu, e a gente realiza os manejos de rotina para acompanhar o desenvolvimento dessas colmeias retiradas, capturadas, para que depois elas sirvam para aulas práticas, para pesquisas. Bom, a gente realizou 10 capturas de enxames aqui em Chapecó, no ano de 2019, em diversos bairros de Chapecó. Em 2020, por conta de tudo que estamos passando pela pandemia, a gente não conseguiu realizar nenhuma captura, mas em 2019 a maior ocorrência era nas épocas de primavera-verão. E isso tem uma explicação, porque nessas épocas a gente tem um estímulo reprodutivo muito maior dentro da colmeia, então essa população, consequentemente, ela se eleva, o que faz com que esse enxame tenha que se dividir. E também por conta do aumento da oferta de alimento. Então, muitas vezes a colmeia está instalada num local em que a oferta de alimento ela começa a ser baixa, e aí ela migra para um local onde tem uma maior disponibilidade, que vai favorecer o desenvolvimento dela. O crescimento da população e o aumento das construções civis é um dos nossos gargalos nesse assunto. Por quê? Porque as colmeias elas acabam migrando para as áreas urbanas, porque elas não têm outra disponibilidade de local. E é por isso que a gente corre sérios riscos de acidentes com as abelhas, porque elas são insetos que se perturbam facilmente, e aí, por consequência, a gente tem ataques a animais e pessoas que são geralmente graves. Atualmente, na nossa fazenda experimental, a gente está com 3 colmeias, e elas servem para a gente realizar aulas práticas e manejos de rotina, para também afirmar que elas estão com um bom desenvolvimento. Por que de 10 colmeias a gente só tem 3 atualmente na fazenda? A questão é que enxames em processo migratório, quando eles são aprisionados em caixas, eles podem permanecer ali, mas eles têm uma tendência de continuarem a busca por um local ideal. Então, esse é um dos fatores bem relevantes para que a gente tenha poucas colmeias hoje fixadas nas caixas em que a gente colocou. Como conclusão, a gente sabe que a captura de enxames ela se torna um benefício tanto para a população quanto para a universidade, porque acaba sendo aquilo que eu comentei, ela diminui os acidentes com esse tipo de inseto na área urbana e proporciona também aos acadêmicos, ao manejar essas colmeias, uma prática importante na área da zootecnia. E, além disso, o programa supre a ausência de um órgão específico para o manejo e proteção das abelhas, Gostaria de agradecer ao Corpo de Bombeiros de Chapecó pela parceria, ao Grupo de Estudos em Apicultura da UDESC Oeste e a todos os envolvidos nesse trabalho. Obrigado pela atenção.